Muito bem. Então, de forma formal, uma boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui presente para a gente trocar de uma forma bem simples, mas buscando o sentido da instrução, esses reflexos de essência moral, que é a proposta desse estudo rotineiro de todas as segundas-feiras, através do livro intitulado Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, nas psicografias de Francisco Cândido Xavier. Então, como costumeiro, como de praxe, nós iremos então fazer a leitura da lição para que possamos buscar o contexto das dissertações que serão feitas durante esses minutos. Então, a lição 111, com o título Perante os Inimigos. Tá? E como sempre, a estrutura metodológica de Emmanuel é buscar uma citação evangélica e fazer um enunciado teórico, mas sempre buscando essa realidade prática aplicada para o nosso dia a dia, com um fim, a transformação moral. Então ele busca a mensagem em Mateus, abre aspas, reconcilia-te sem demora com teu adversário. Referenciando a Jesus. Reconcilia-te sem demora com teu adversário. Bom, agora o comentário de Emmanuel. Diante dos inimigos, preservamos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários, nos preceitos do Cristo, é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós, será perder tempo valioso quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Harmonizarmos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em que cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostram de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversários que, em verdade, funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos, mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre em momento algum. Entretanto, ele nos exortou a amar os inimigos. Nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. Perante os inimigos. Essa é uma mensagem que tem como foco delineador ou preambular os relacionamentos interpessoais. A gente já viu ou escutou essa temática. Mas como o próprio nome já diz, respeito à interação entre as pessoas, que se pode dar no meio profissional, pessoal ou familiar. Mas o objetivo principal
dos relacionamentos interpessoais tem essa ênfase de tornar a convivência mais agradável entre os seres humanos. Eis, então, a preocupação de Emmanuel perante os inimigos, ou perante os adversários, conforme Mateus cita. Nos chama, nos conclama a essa atenção. Mesmo termo utilizado, são sinônimos, né? Em um primeiro momento, sim. Todavia, a cultura empregada ao termo adversário, na citação de Mateus, referenciando a Jesus, ela tem um conceito assim, que as pessoas às vezes não têm os mesmos pensamentos, talvez não se gostam um do outro, né? Agora, por outro lado, a palavra inimigo, na subjetividade cultural à época, ou contextualizando, já seria assim um último grau desse sentimento. Aquela pessoa que nos persegue, não quer nem nos ver, muito menos nos assistir, né? Ou seja, esse tipo de construção de níveis de pensamento negativistas, se aquele é pouco ou é muito, não importa, né? Mas como assim não importa, Júnior? Então, para que você está diferenciando? Porque é isso que a gente tenta codificar. O que importa é o que nós vamos fazer com isso. A inteligência de Emmanuel, né? E é essa proposta que ele persegue. Como vamos lidar com esses entraves pessoais? Né? Bom, então a ideia aqui, de uma forma bem simples, metodológica, pedagógica, é comentarmos parágrafo por parágrafo para tentar melhor esmiuçar, através dessa interpretação literal, qual que é a essência ética proposta por Emmanuel quando eles nos convida a refletir, vamos dizer assim, sobre cada case, sobre cada parágrafo do qual ele nos concita a meditar. Bom, então vamos lá. Primeiro, parágrafo é preservemos a própria serenidade. Mas antes disso, reconcilia-te sem demora. Bom, estabeleça a paz, né? Nos moldes tradicionais, fazer as pazes, quanto mais rápido, melhor. Quando você perceber no outro, verificando que esse outro não gosta de você por algum motivo, e que você possa cortar esse vínculo negativo dele para com você, qual que é o primeiro passo? Que você não é inimigo dele. Como assim? Isso. Que você não tem necessidade de dar vazão ao sentimento dele. Então, a ideia é: reconcilia-te sem demora. É uma chamativa, afirmativa, ofuscando a nossa atenção. Tempo. Não deixe para amanhã o que eu poderia fazer hoje. Os históricos de frustrações enunciados em vários romances doutrinários espíritas, para aquele que lê profundamente, se toca pela história, são altamente constrangedores, altamente perturbadores. E não é uma falácia para instigar a mudança consciencial,
moral de cada um. Não. É para demonstrar a realidade que percorre após o desencarne. Bom, então, diante dos inimigos, preservamos a própria serenidade. Que possamos demonstrar um quadro de estar sereno. Em outras palavras, a calma, o sossego, a paz, a tranquilidade, a paz da mente, equilíbrio emocional, o estado de não estar perturbado, né? Ou ter o sangue frio. O que é isso? Ter o domínio de si mesmo. Né? Aí nós vamos lembrando daquelas coisas. Um sábio das antiguidades já vos disse: conheça-te a ti mesmo. Né? Eu falei a resposta, não falei a pergunta, que é uma do Livro dos Espíritos. Qual é o meio mais eficaz de nos tornar melhor, vencer as nossas más inclinações? Então, dentro dessa perspectiva de sereno, de serenidade, tem uma mensaginha de Joana de Ângeles, que é uma companheira inseparável de um dos médiuns, Divaldo Pereira Franco, que retrata uma demonstração prática de como estar sereno. Eu vou ler. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo pertardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadoras, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas. Olha que interessante. Competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constituem teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para, mais seguro, enfrentares os grandes testemunhos e provações do processo evolutivo. Sempre, porém, com serenidade. É um estado ou um ambiente que favorece a esse laboratório de trocas. Motivo pelo qual estamos compondo esse perfil de espíritos que fazem parte desse momento de transição do planeta, pelo qual a maldade ainda fala um pouco mais alto do que o bem. Então é característico de ter essas oscilações que provocam esses ambientes de mal-estar. Eis então as oportunidades de elaborar aquilo que projetamos num ambiente mais lúcido, mais consciencial, que é o plano espiritual, do qual defrontamos com a atividade prática habitual, que é a reencarnação nos moldes que favorecem as influências materiais, os hábitos, o costume arraigados às nossas personalidades. Próximo parágrafo. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos dos Cristo é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Direito de opinião. Né? Aí eu me lembro aqui da Declaração dos Direitos Humanos. Né? Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião, de expressão, o que implica também o direito de não ser inquietado nas suas opiniões e o de procurar, receber, difundir, sem considerações de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Gente, o que é isso? Direito fundamental. Né?
Nós temos que dar direito de opinião do outro. E aí está o cerne, um dos cernes das questões. Muitos inimigos são conquistados, entre aspas, a partir dessa premissa. Quando nós divergimos da opinião com ele. Daí ocorre naturalmente, parece que é um instinto animal que provoca em nós tentar instalar a nossa opinião, como se o outro fosse se abdicar da sua opinião para aceitar a nossa. Ou seja, o que é o cenário que a gente constrói a partir disso? O orgulho ainda é muito presente em nossa sociedade. E isso dificulta bastante um justo equilíbrio, vamos dizer assim, para dois bicudos que se acham donos da verdade. Vai sair até faísca, né? Então são coisas assim muito fáticas, mas altamente costumeiras na nossa vida, que se nós não pararmos para raciocinar de forma lógica, usando os instrumentos da inteligência emocional, dá para tirar a seguinte conclusão: pô, parece que eu estou me agindo como uma criança. De hora que eu mesmo me deparo diante de algo que eu construo pela minha tomada de decisão, que às vezes eu fico com vergonha de mim mesmo. Aí nós vamos entender: vigiai e orai. Vamos falar de forma religiosa, né? Mas não é só rezar que ele está falando, não. O instrumento ou a ação prática de vigiar e orar é buscar a instrução proposta pela internalização do conhecimento em ação. Essa é a mudança. Esse é o crescimento motivacional, que é uma tradução do processo evolutivo, que primeiro prescinde do instrumento intelectual, que força o estado de consciência para dizer assim: oh, não é por aí. Algo te acusa. O sinalzinho vermelho acende. O que é isso? É a consciência com um atributo de conhecimento, já dizendo para o teu interior que o caminho não é esse. Aí você começa a ficar incomodado. Pô, mas não queria ter bebido tanto assim. Mas não, eu bebia tanto, nada me acusava. Não, mas discussão boba que eu tive. Para que eu fiz isso? Mas antigamente eu não ficava com um remorso. Então, essa cobrança, esse retorno de convergir corretamente é resultado de quê? Dessa instrução que a gente busca, dessa formação de opinião, que vai consubstanciar em quê? Em mudanças de atitude, de rotina, de hábitos, e começa a construir o quê? Uma nova casa mental, que vai fortalecer o quê? Um novo tipo de personalidade, que não vai começar a aceitar mais aquela autodestruição, aquela percepção de melindre, aquela cultura. Você está num ambiente, chega um cara desconhecido, começa a se impor, você se sente incomodado, cria uma zona de inimigo. Oh, pera lá, ué. Às vezes eu nem conheço a relação subjetiva que existe, mas já não bati, o cara já chegou, se posicionou, um trem desnecessário. Para que isso? Aí você começa a perceber que, pô, pera lá, mas ele colocou a opinião dele, eu sei que ele não vai arredar o pé. Então, como que eu me situo nessa circunstância? Haja de forma racional. Se ele não tem a maturidade suficiente para corresponder contigo, encara como se fosse uma criança. Respeita o momento dele. Com certeza vai ser muito mais feliz. Próximo parágrafo. Exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocupar-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós será perder tempo valioso, quando nos constitui sadio dever
garantir a nós próprios tranquilidade e consciência. Qual que é a ideia aqui? A ideia é isso aqui é uma afirmação. Nós não precisamos exigir estima. Ou seja, eu não preciso exigir do próximo apreço em relação a alguém ou algo, ou em outras vertentes, admiração e respeito, que se sente por alguém, advindo dos conhecimentos, do seu valor moral, profissional, etc. E aqui o entendimento, ou seja, o ajuste entre as partes, a combinação, o consenso, né, sei lá, a faculdade de avaliar os seres e as coisas, é a mesma situação. O conflito de opinião é querer preocupar demais, e isso provoca uma perda de tempo, como o próprio Emmanuel diz, muito valioso. Ao passo que esse tempo poderia ser utilizado com foco em garantir a tranquilidade de consciência. Olha que interessante. Um ambiente mais moral, né? Com foco na religiosidade. Albert Einstein diz uma frase interessante, que se encaixa nesse contexto certinho. Abre aspas. Poucas pessoas são capazes de expressar com equanimidade opiniões que diferem dos preceitos do seu ambiente social que ela se compõe. É verdade. Os verdadeiros formadores de opinião, ou os donos da verdade, sempre se expressam na medida em que seu ambiente social provoca aquela formação. E você já vai num ambiente, chega, às vezes o papo do cara é só aquilo, e a ideia dele é só aquela, gera aquele... Mas aí eu me lembro, então, de um pensador francês, Voltaire, que diz: discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. O que é isso? É a garantia do direito de opinião. Próximo parágrafo. Harmonizarmos-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será, pois, anotar-lhe as qualidades nobres e desejar... Perdi aqui. Harmonizarmos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam, será, pois, anotar-lhe as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas daquilo que mostram de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Esse é o maior parágrafo que tem. E aí o que seria esse harmonizar? Né? Harmonizar-se com todos aqueles que nos perseguem. Vamos caminhar mais um pouquinho. Qual atitudes devemos executar para esse fim? Daí, Emmanuel, receitinha de bolo. Anotar. Ou seja, ver, perceber, diante daquele imbróglio, ou seja, daquelas situações de confusão. Olha, a vertente, a qualidade nobre do próximo. E deixar que ele manifeste o seu sentimento de sinceridade, desprovido daquele pragmatismo de instinto de vaidade, de orgulho, de inveja, para aquilo que ele propõe, triunfe com respeitosa vitória. Ao passo que, se fosse a execução pela nossa tomada de decisão, essa outra pessoa reprovaria. Então, aproveitar os apontamentos no que se refere às advertências e críticas,
naquilo que achamos pertinente dentro do nosso universo, aceitável de ser útil e construtivo. É uma das alternativas para minimizar esses embates infantis, né? E o que é isso? Isso se chama mudanças ou mudança de comportamento. Como que eu agiria sem essa instrução? Qual seria o ímpeto da minha ignorância? Seria a discussão? O melindre? Né? O que mais acontece em família, ainda mais agora quando vai chegando o Natal, reunião de família? Uma briga por vias de fato? Marido, homem, mulher, traição. Né? Uma mulher chata, nossa senhora, cascada aqui, sai, a fuga, bebe, trai a mulher, volta em casa, com o ego lá em cima, pensando que... Gente, questão rotineira. Acontece, todo mundo sabe. Lembra de um caso, um vizinho. Mudanças de atitude, hábitos. Quantas vezes já escutamos falar nisso? Reforma íntima. Então, a indicação de Emmanuel ela é extraordinária quando ele nos convida a mudar o foco. Nós temos que enxergar no outro as suas qualidades e torcer para que eles tenham sucesso e não cair, se perder. Ao passo que isso seria o quê? O sentimento de inveja. Né? Outro parágrafozinho. Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversários, que, em verdade, funcionam sempre por fiscais examinadores de nossos atos, mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sobre a paz em nós mesmos. Adversários são uma realidade que sempre vai ocorrer. Pelo menos nesse ambiente evolutivo que nós perseguimos. Então, aproveitemos as oportunidades de que esses supostos adversários possam ser nossos balizadores de boa conduta. Ou seja, nossas bengalas de apontamentos, de testes, de provas. E, sobretudo, saibamos navegar com inteligência nesse nosso programa evolutivo, que todo mundo tem, dentro das suas potencialidades, enquanto as virtudes, enquanto as deficiências. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. Outro parágrafozinho aqui. Gente, ele fazia o bem para todos. Incontestável isso. E todos estavam ali, na maioria deles, né, no Sinédrio, aquele ambiente legislativo, tentando atrapalhar de alguma forma. Por quê? Porque ele estava sempre tentando ali desmascarar todos aqueles rabinos. Bom, e daí, último parágrafozinho, partindo para a conclusão. Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre, em momento algum. Entretanto, ele, que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra, com eles e junto deles. Né? A perguntinha lá, 625 do Livro dos Espíritos, até sei de cor. O maior exemplo passou pela terra. Ele sempre foi o nosso exemplo.
sem qualquer proposta dogmática, religiosa, mas pelos atributos da racionalidade, da lógica, tirando toda aquela parte mais histórica, contraditória, do Velho e do Novo Testamento, mas seguindo a proposta inteligível de Kardec, em um livro do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo todo aquele aspecto de consequências morais, ele sempre foi o nosso exemplo. Por quê? Porque ele tinha a inteligência, tinha assim no passado, no sentido de enquanto estava reencarnado. Porque ele está. O verbo correto é esse, está. Mas no contexto ele tinha a inteligência emocional para poder lidar com a indiferença. Ele sabia com muita prudência dirimir a diferença do nível de entendimento que cada um tinha naquele ambiente. Naquela época. E aí, muito em ênfase, né? Uma palavrinha. Às vezes alguns aqui já escutaram, outros não. Chama alteridade. Alteridade, muito mais do que um conceito, é uma prática. O que é alteridade? Ela consiste basicamente em colocar-se no lugar do outro, entender as angústias do outro e tentar pensar no sofrimento do outro. Alteridade é uma relação de sociabilidade e diferença entre o indivíduo em conjunto a uma unidade, onde os dois sentidos eles se interdependem. Na lógica que para que você possa construir uma individualidade, é preciso, ou é necessário, melhor dizendo, um coletivo. Alteridade. Agir com o outro na medida da sua indiferença. Dentro daquela proposta. Faça com o outro aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Regra. Receita de bolo. Anotem mentalmente. É um dos maiores desafios, mas é uma das soluções para construir um modelo evolutivo. A alteridade. Mas Jesus foi além, né? Por quê? Porque ele conseguiu perceber no inimigo alguém que, ao contrário do que nós pensamos, poderia sim nos ajudar. Quando ele potencializa esse ambiente, esse laboratório de provas e expiações. Então, meus amigos, amigas, senhoras e senhores, a proposta é essa. É meditarmos sobre as questões rotineiras dos relacionamentos. Porque é a partir dessa perspectiva que nós vamos, primeiro, nos conhecer, nos potencializar enquanto virtude, reeducar enquanto deficiência. E essa é a proposta, uma das propostas da doutrina espírita. Eu sempre disse isso. Buscar a essência ética do aspecto informativo, intelectual, que remonta esse mundo das ideias. E colocar na prática, é o que importa. Um dia eu vou cair, outro dia eu vou apanhar, outro dia eu vou frustrar. Mas é a resiliência da resignação, é da prudência, através da serenidade, da responsabilidade, da disciplina e da persistência, que eu vou conseguir, então, desconstruir esse homem velho e repaginar esse homem novo. Muito obrigado, uma boa noite. E nós vamos, então, finalizar com uma prece
e com praxe coletivo em alguns instantes.